Boa noite, turma. Aqui é a professora Thais Najara. Hoje nós vamos ter a nossa aula de recuperação referente à disciplina de biologia. E nessa aula nós vamos abordar dois temas, que são os vírus e o reino Monera, que é o reino das bactérias. Então aproveitem bastante essa aula, façam as anotações necessárias para que assim vocês possam alcançar uma excelente nota. Vírus, um tema bastante atual. Nós estamos vivendo uma pandemia, causada pelo vírus Covid-19, então vamos entender um pouquinho mais, sobre esse grupo, as suas características, suas estruturas e seu modo de reprodução. Os vírus são organismos acelulares. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles não são formados por células. Isso mesmo, a primeira característica que tem que vir à sua cabeça quando eu falo em vírus é que eles são uma partícula que não é formada por células. Apesar de os vírus não possuírem células, eles dependem dela para se reproduzir. Eles só funcionam, eles só têm atividade dentro da célula. E isso acontece por quê? Porque os vírus não têm metabolismo próprio. Para eles conseguirem se reproduzir, eles utilizam o metabolismo da célula, a maquinaria celular, para que sejam produzidas as suas proteínas e duplicado seu material genético. Em função disso, os vírus são chamados de parasitas intracelulares obrigatórios. Parasitas por quê? Porque eles adentram a célula, utilizam a célula em benefício próprio, mas em compensação eles causam um dano à célula, eles causam um malefício a ela. A relação de parasitismo é aquela relação entre dois organismos em que um é beneficiado e o outro é prejudicado. No caso, os vírus são beneficiados e a célula que ele infecta, o organismo que ele infecta, é prejudicado. Eles são parasitas, intra quer dizer dentro. Celulares vem célula, eles são parasitas de dentro da célula e obrigatórios, porque eles só têm atividade dentro da célula. Os vírus, eles são agentes infecciosos, ou seja, eles causam doenças. E as doenças causadas por vírus são conhecidas como viroses. E eles causam essas doenças não só em seres humanos, mas como também em outros animais, plantas, assim como eles também infectam bactérias, protozoários, todos os tipos de organismos. Os vírus, eles também sofrem mutações frequentes. Então, sempre está ocorrendo ali uma mudança, seja numa proteína do vírus, seja ali no material genético viral. E essas mudanças, essas mutações, às vezes pode dificultar, a produção de uma vacina, por exemplo. Eles também possuem alta especificidade. O que isso quer dizer? Que eles são específicos, ou seja, eles vão parasitar apenas um determinado tipo de células ou poucos tipos celulares, tá? Por exemplo, o vírus da gripe ele tem afinidade pelo nosso sistema respiratório, então geralmente ele só vai se multiplicar, adentrar em células do sistema respiratório. O HIV, que é o vírus da síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS, ele tem afinidade pelas células do sistema imunológico, então ele só vai atacar as células do sistema imunológico. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Esse esquema, ele mostra melhor o processo da especificidade viral. Observem, aqui eu tenho uma célula e aqui eu tenho um vírus. Na membrana plasmática da célula existem receptores, tá? Esses receptores, eles fazem um reconhecimento de substâncias que podem adentrar na célula. Alguns vírus, eles possuem glicoproteínas que se encaixam perfeitamente nesses receptores. Quando isso acontece, a célula reconhece essa partícula e permite que o vírus entre dentro da célula. Então, por exemplo, um vírus que causa danos ao sistema imunológico, ele tem glicoproteínas
específicas que se encaixam perfeitamente nessas células. Se você pegar, por exemplo, as células do sistema nervoso ou do sistema ali respiratório, esses receptores eles já podem ser diferentes e não se encaixar perfeitamente, como acontece aqui nessa imagem. Então, esse esquema representa muito bem o processo de especificidade viral. Vamos falar um pouquinho agora sobre a estrutura viral. Os vírus, eles apresentam uma composição básica. Que composição é essa? Eles são formados pelo capsídio e ácido nucleico. O que é o capsídio? O capsídio é esse conjunto de proteínas. Cada bolinha dessa, em verde, é uma proteína. Como vocês podem perceber, o vírus não tem só uma proteína, ele tem um conjunto de proteína que forma um envoltório. Esse envoltório proteico recebe o nome de capsídio. Lá dentro do capsídio se encontra um material genético, ou seja, um tipo dos ácidos nucleicos. Lembrem-se, quando eu uso esse termo ácido nucleico, eu estou falando de duas moléculas. Eu posso estar me referindo a qualquer uma dessas moléculas, ou a molécula de DNA ou a molécula de RNA. Geralmente, o vírus só vai ter uma delas, tá? A maioria dos vírus só tem uma delas. Ou ele vai ter aqui dentro o DNA como material genético, ou ele vai ter o RNA. No entanto, há exceções? Sim, há exceções. Existe um vírus chamado de citomegalovírus. Esse vírus é uma exceção. Analisando esse vírus, viram que ele tem os dois. Ele tem tanto DNA como RNA, mas isso é uma exceção. Geralmente, na maioria dos casos, o vírus só tem um tipo de ácido nucleico, que é ou DNA ou RNA. Todos os vírus eles vão ter essa estrutura. Além disso, o capsídio mais o ácido nucleico, ele também recebe um outro nome. Ele recebe o nome de nucleocapsídeo. Nucleocapsídeo nada mais é do que o capsídio mais o ácido nucleico. Alguns vírus, eles além do nucleocapsídeo, eles vão possuir uma outra estrutura, que é conhecida como envelope ou cápsula. É um envoltório lipoproteico. Lipo vem de lipídios, proteico de proteínas. Então, esse envoltório ele é formado por lipídios, que são gorduras, mais proteínas. O vírus do Covid-19, o coronavírus, ele tem essa estrutura aqui, tá? Ele tem um envelope, além do nucleocapsídeo, ele também vai ter um envelope. É por isso que os profissionais de saúde nos orientam a lavar bem a mão com água e sabão. Por quê? O sabão, ele vai quebrar essa camada de gordura, de lipídio, e consequentemente, ele vai romper essa estrutura aqui e o vírus vai se desintegrar. Então, o envelope é uma outra estrutura, tá, que eu encontro em alguns vírus. Acredita-se que o envelope ele é proveniente da membrana plasmática das células que foram infectadas por esses vírus. Então, acredita-se que ao longo, do tempo, da evolução, esses vírus infectavam uma determinada célula e na hora de sair da célula, ele levava parte da membrana plasmática. E aí ela formou esse envoltório aqui lipoproteico, conhecido como envelope ou cápsula. E ele envolve aqui a estrutura que todos os vírus têm. Então lembrem-se disso. Todos os vírus possuem o nucleocapsídeo, ou seja, proteínas mais o material genético aqui dentro. Apenas alguns vírus é que vão possuir esse envelope. O envelope, ele não está presente em todos os vírus. Tanto que existe uma outra subdivisão que fala de vírus envelopados e não envelopados. Os vírus não envelopados são aqueles que não têm um envelope, ou seja, que apresentam essa estrutura básica, e os vírus envelopados são aqueles que apresentam o envelope. Agora vamos falar um pouquinho sobre o processo de reprodução viral. Os vírus eles podem se reproduzir de duas maneiras, por meio do ciclo lítico e por meio do ciclo lisogênico. Qual é a principal diferença? No ciclo lítico, vai ocorrer a morte celular. Já no ciclo lisogênico, não vai ocorrer a morte da célula hospedeira, e sim a integração do material genético viral ao material genético da célula infectada. Mas vamos observar isso num esquema. Aqui eu tenho um esquema da reprodução dos bacteriófagos, que são vírus que parasitam bactérias. Então, como é que ocorre essa reprodução?
Aqui eu tenho uma bactéria e aqui eu tenho um vírus. O que vai acontecer? Esse vírus vai se aproximar aqui da membrana plasmática da célula, no caso aqui da parede celular das bactérias, e vai inserir o material genético dele dentro da célula. O material genético do vírus está representado aqui em vermelho. Quando o material genético entra dentro da célula, ele passa a comandar a célula. Ele fala para a célula produzir as proteínas que ele precisa. Ele fala para a célula duplicar o material genético dele e a célula obedece. Só que o que ocorre? Depois que a célula duplicou o material genético do vírus, produziu as suas proteínas, vai ocorrer a montagem dos vírus, só que depois ele vai matar a célula para poder sair para o ambiente e infectar novas bactérias ou novas células, tá? Então observe, entrou só um vírus, olha a quantidade que está saindo e cada um deles vai infectar uma nova célula. Agora vamos entender um pouquinho sobre o ciclo lisogênico. Como é que ocorre? Aqui no começo é bem parecido com o ciclo lítico. Aqui eu tenho uma bactéria, aqui eu tenho o vírus. O vírus vai se aproximar, vai inserir o material genético dele. Só que no ciclo lisogênico, em vez desse material genético começar a dar ordens para a célula, produzir as suas proteínas virais, duplicar o seu material genético, ele vai simplesmente se agregar ao material genético bacteriano. Quando essa célula for se dividir, as células filhas vão carregar aí o material genético viral. E aí essa célula vai se dividir e vai levando o material genético viral. No entanto, depois de um tempo, esse material genético ele pode se desintegrar, ou seja, ele pode se descolar do material genético bacteriano e entrar no ciclo lítico, como está representado aqui, ó. Ele se descolou novamente do material, se desprendeu do material genético bacteriano e então ele vai passar a comandar a célula. Ele vai solicitar que ela produza as proteínas virais, duplique o material genético e aí vários vírus vão ser novamente formados e vai ocorrer o rompimento da célula. Então entrou aqui novamente no ciclo lítico. Então, geralmente, no ciclo lisogênico, observem, só há integração do material genético viral com o material genético bacteriano e no ciclo lítico sempre vai ocorrer a morte celular. Basicamente, é essas duas diferenças. Então, agora a gente vai resolver um exercício sobre vírus para praticar esses conhecimentos que nós acabamos de ver. Aqui eu tenho uma questão da FATEC de São Paulo e ela diz o seguinte: os vírus são minúsculos piratas biológicos, porque invadem as células, saqueiam seus nutrientes e utilizam as reações químicas das mesmas para se reproduzir. Logo em seguida, os descendentes dos invasores transmitem-se a outras células, provocando danos devastadores. A estes danos dá-se o nome de virose, como a raiva, a dengue hemorrágica, o sarampo, a gripe, atualmente o coronavírus e etc. De acordo com o texto, é correto afirmar: letra A. Os vírus utilizam o seu próprio metabolismo para destruir as células, causando viroses? Essa afirmativa em A está correta? Não, não está correta. Porque aonde está o erro? Está bem aqui, ó, próprio metabolismo. Lembrem-se, gente, além dos vírus serem acelulares, ou seja, não possuírem células, eles não apresentam metabolismo. Eles usam o metabolismo da célula. Então, a alternativa A está incorreta porque ela fala que os vírus utilizam o seu próprio metabolismo e eles não têm metabolismo próprio, tá? Então, está errado em função disso. Letra B. Os vírus utilizam o DNA da célula hospedeira para produzir outros vírus. Está correto? Não, não está correto. Por que não está correto? Porque os vírus não utilizam o DNA da célula hospedeira, eles utilizam o próprio DNA dele. Eles têm DNA e é o DNA dele que vai lá e passa a comandar as células para produzir novos vírus, ok? Letra C. Os vírus não têm metabolismo próprio, então acabei de falar aqui, né, na questão A. A resposta certa é a letra C.
Agora vamos falar um pouquinho sobre o reino Monera, né, que é o reino das bactérias. Vamos revisar um pouquinho esse conteúdo. Reino Monera. Quem são os representantes do reino Monera? Quem são os organismos que fazem parte desse reino? São três: as bactérias, as cianobactérias e as árqueas. Aqui eu tenho uma imagem de uma bactéria, da estrutura externa de uma bactéria. A primeira característica, quando a gente fala nos organismos desse reino, que também são ali seres microscópicos, nós não conseguimos observá-los a olho nu, nós vamos ter que pontuar algumas características importantes. Quais são elas? Todos os seres desse reino são unicelulares, ou seja, eles são formados por uma única célula. Aqui a gente já tem uma diferença entre vírus e bactérias. Os vírus não possuem células, as bactérias possuem, só que elas são formadas por uma única célula, são aí seres unicelulares. Essa célula é do tipo procarionte. Como assim, professora? O que é a célula procarionte? É aquela célula que não vai possuir a membrana nuclear. Ela não vai ter o material genético dela envolvido por uma membrana e separando ele do restante das coisas que estão no citoplasma. Então, a célula procarionte é uma célula bem mais simples, né? Ela só está presente aqui nesses organismos. Todos os demais organismos, como protozoários, os fungos, todos os animais, vegetais, todos eles têm célula eucarionte, aquela célula que já vai ter bastante organelas celulares, que vai ter lá a membrana nuclear, tá bom? Essas aqui são as duas principais características desse reino. Essas são as características que definem esse reino. Todos esses organismos são unicelulares e procariontes, ok? Aliás, a característica procarionte, a célula procarionte, só é encontrada nesse reino. Em todos os demais reinos, a gente vai ter a célula eucarionte. Além disso, existem bactérias que produzem o próprio alimento, ou seja, são seres autótrofos, como as cianobactérias. As cianobactérias são organismos que têm a capacidade de produzir o próprio alimento. E eu tenho também aquele grupo, como as bactérias em geral, que são heterótrofos, ou seja, elas não produzem o próprio alimento. Lembrem-se que esse termo autótrofo significa aqueles organismos capazes de produzir o seu próprio alimento. A gente tem aqui alguns tipos de bactérias, mas essa característica aqui está presente em todas as plantas, por exemplo. E aqueles seres que são heterótrofos. O que são seres heterótrofos? São aqueles seres incapazes de produzir o próprio alimento. Dentro do grupo dos heterótrofos, eu encontro três grupos. Eu tenho as bactérias saprófitas ou decompositoras, que são aquelas bactérias que se alimentam da matéria morta, tá? Então elas fazem aí a transformação da matéria morta em componentes inorgânicos, ou seja, água e sais minerais. Eu tenho aquele grupo de bactérias que são as parasitas. Essas aqui são as bactérias que causam doenças, tá? E eu tenho aquelas bactérias que a gente chama de simbióticas. Elas vivem em associação com outros seres, com outras espécies, só que elas não fazem mal, elas fazem bem, tá bom? Elas são benéficas ao outro organismo, assim como ele a ela. Aqui eu tenho a estrutura de uma célula bacteriana, a estrutura interna. Lembrem-se que a gente viu aqui a estrutura externa e agora a gente vai ver a bactéria internamente. Vamos começar aqui por essa região do citoplasma. Eu tenho essa estrutura aqui, que é o material genético da bactéria, tá? O DNA, ele está numa região conhecida como nucleóide. Eu tenho também um outro pedacinho de DNA que a gente chama de plasmídio. Esse DNA, o plasmídio, ele é exclusivo para trocar com outras bactérias, tá? Então, geralmente as bactérias elas podem trocar material genético também. Além disso, eu tenho essas estruturas, esses pontinhos conhecidos como ribossomos. Os ribossomos, eles são a organela responsável por produzir as proteínas que a célula bacteriana necessita. Além disso, eu tenho dois filamentos aqui, um filamento maior e filamentos menores. Esse filamento maior é o flagelo. Para que ele serve?
para a locomoção da bactéria. Esses filamentos menores, eles são conhecidos como cílios e eles servem para a bactéria se aderir ao substrato. Nas bactérias, eu também posso encontrar três tipos de envoltório. Eu tenho a membrana plasmática, que está presente em todas as células. Todas as bactérias também possuem parede celular, que é esse segundo envoltório. Para que serve a parede celular? Ela serve para dar uma maior proteção à célula. Além disso, eu tenho esse terceiro envoltório aqui, que é chamado de cápsula. A cápsula eu já não tenho em todas as bactérias, tá? Só em algumas bactérias. Então, uma bactéria ela pode ter até 3 envoltórios. Todas têm o quê? Membrana plasmática e parede celular. E algumas vai ter a cápsula. Além disso, as bactérias têm diferentes formas. Tá? Existem bactérias que têm o formato arredondado, elas são chamadas de cocos. Já existem bactérias que têm o formato de bastão, elas são chamadas de bacilos. Existem bactérias que lembram ali uma vírgula, uma espécie de formato de vírgula, elas são chamadas de vibrião. E já existem bactérias mais espiraladas, né, chamadas de espirilos, e essas aqui que são bem mais espiraladas, elas são chamadas de espiroquetas. São aí as diversas formas bacterianas. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a reprodução bacteriana. As bactérias elas podem se reproduzir de duas maneiras, tanto assexuadamente, ou seja, ela não precisa trocar material genético com outra bactéria, ela não precisa de uma segunda bactéria para se reproduzir, ou ela pode também se reproduzir sexuadamente, ou seja, ela vai trocar material genético com outra bactéria. Nessa aula, a gente vai falar apenas da reprodução assexuada, que é a reprodução mais comum. Então, como é que ocorre a reprodução dessas bactérias? Eu tenho aqui uma bactéria, ela vai duplicar o material genético dela e vai se dividir em duas, tá? Ou seja, ela não precisa de outro indivíduo para se reproduzir, ela não troca material genético com outro indivíduo. Ela consegue se reproduzir sozinha. Esse processo é chamado de divisão binária, também conhecido como cisparidade ou bipartição, ou seja, eu tenho uma bactéria e ela se divide em duas, tá? Ela gera duas células filhas. Quanto tempo leva esse processo aqui para ela se dividir? Quanto tempo ela demora para fazer esse processo? 20 minutos. Uma bactéria, a cada 20 minutos, ela está gerando duas novas bactérias. A importância das bactérias agora. As bactérias, ela tem uma infinidade de importância. Na verdade, alguns grupos são fundamentais na natureza, como, por exemplo, as bactérias decompositoras, que são aquelas que transformam matéria orgânica morta em compostos inorgânicos, água e sais minerais que serão utilizados aí por outros organismos. Elas também são utilizadas em processos industriais. Algumas bactérias são utilizadas, por exemplo, aí na indústria alimentícia, na fabricação de queijos e iogurtes. Existe um outro grupo de bactérias que participa aí do ciclo do nitrogênio, ou seja, elas conseguem retirar o nitrogênio atmosférico e fixar ele no solo. Além disso, também existem aquelas, né, que causam doenças, as doenças bacterianas. Elas são estudadas porque elas são um problema de saúde pública. Geralmente, essas aqui são bactérias parasitas, tá? Que têm hábito parasita. Aqui eu tenho os antibióticos. O que são os antibióticos? São medicamentos utilizados para tratar doenças bacterianas. Agora vamos fazer um exercício para a gente treinar um pouquinho sobre esse assunto. O reino Monera é composto por organismos microscópicos, como as bactérias, cianobactérias e arqueas. Em que alternativa as duas características são comuns a todos os indivíduos do reino Monera? Então vamos ver. Letra A, ausência de núcleo e presença de clorofila? Vamos analisar. Todas elas têm ausência de núcleo? Sim, todas elas, todos os organismos do reino Monera não têm um núcleo. É por isso que eles são chamados de seres procariontes, né? Porque são as células que não apresentam núcleo. Mas todas elas têm presença de clorofila? Não, de jeito nenhum. Isso aqui está errado. B, elas são eucariontes? Já está incorreto, né, gente? A gente sabe que a célula presente no reino Monera, ou seja, presente nas bactérias, cianobactérias e arqueas, são as células procariontes. C, elas têm incapacidade de síntese proteica.
e parasitas exclusivos. Incapacidade de síntese proteica, não. As bactérias, elas têm ribossomos, tá? Que são organelas que produzem aí as proteínas, então elas são capazes de produzir suas próprias proteínas. D. Presença de um só tipo de ácido nucleico e ausência de material genético. Errado, tá? As bactérias possuem material genético. Então, consequentemente, é a letra E. As características que são comuns a todos os organismos do reino Monera são que eles apresentam células procariontes e são unicelulares, ou seja, são organismos formados por uma única célula. Pessoal, então agora a gente encerra a nossa aula. Assistam esse vídeo quantas vezes for necessário, façam as anotações que vocês acharem necessárias, porque esse é o tema que vai cair na avaliação de vocês, ok? Um abraço a todos e bons estudos!